Abrimos esse bloco falando sobre o número de medidas protetivas de urgência solicitadas pela Delegacia de Defesa da Mulher Online de São Paulo. Aumentou 23% só no primeiro trimestre deste ano, pessoal. Isso comparado ao mesmo período do ano passado. Para falar mais sobre esses números, converso agora de forma remota com a doutora Utímia Cristine Pinheiro, delegada da DDM Online. Ótimo dia, doutora. Seja bem-vinda. Falei seu primeiro nome correto? É Utímia? Bom dia, Mariana. Muito obrigada. É Utímia que se pronuncia. Você falou certo, sim. Então, tá bom. Doutora, vamos lá. Vamos começar falando a que se atribui esse aumento tão expressivo de um trimestre para o outro de mais de 20%? Olha, inicialmente, eu acho que é importante a gente ressaltar que outras formas de violência contra a mulher, elas passaram a ser mais difundidas. Então, antes a mulher, ela às vezes não tinha a percepção que ela podia estar sofrendo uma violência psicológica, uma violência patrimonial, uma violência moral. Era muito evidente a forma de violência física. Então, muitas vezes a mulher era vítima desses tipos de crime e ela não tinha essa noção. Então, ela acabava não procurando a polícia para fazer essa comunicação de que ela tinha sido vítima de um crime. Outro fator que a gente pode considerar é o acesso aos canais online. A própria DDM Online, que foi criada com o advento da pandemia, que facilitou o registro atendendo a um apelo da ONU que a gente teve na época, né? Então, você pode acessar o site da Polícia Civil, a gente tem o aplicativo SP Mulher, e esse acesso facilitou o contato da vítima com a Polícia Civil, porque ela não precisa se deslocar até uma delegacia territorial. Ela pode fazer o registro, ela pode nos comunicar acerca dos fatos usando um aparelho celular, um tablet, um computador. Então, isso também viabilizou a comunicação à Polícia Civil. A quantidade que a gente tinha, que a gente falava de cifras negras, né, que eram as comunicações que não chegam à polícia, ao próprio Poder Judiciário, ela acabou diminuindo porque a gente facilitou o acesso de comunicação. Agora, doutora, por meio dessas DDMs, das delegacias, então, online, além de atenderem 24 horas, obviamente porque são online, as mulheres, além de realizar os boletins de ocorrência, também pode pedirem proteção? Exatamente. A mulher, quando ela acessa os nossos canais online, ela tem a possibilidade de solicitar uma medida protetiva de urgência. Então, caso ela entenda que ela está numa situação de risco, que ela precisa ter uma medida de afastamento do companheiro, de proibição de contato, ou mesmo que ele seja retirado do lar, ela já pode solicitar isso mediante o formulário que a gente tem na própria página da Polícia Civil de quando ela estiver elaborando a ocorrência. Agora, doutora, para solicitar essa medida protetiva de outras formas também, como que essa mulher deve proceder? Olha, é importante a gente ressaltar que sempre é possível a comunicação presencial, né? A existência dos canais online, ela não anula o desejo da vítima de procurar uma delegacia pessoalmente, né? Caso ela tenha essa vontade, ela pode sim. Os canais online, eles existem para facilitar. Então, ela pode fazer essa comunicação utilizando um aparelho celular, um tablet, um notebook, né? Ou mesmo procurando presencialmente uma DDM territorial, que a gente fala, ou qualquer outra delegacia, porque todas as delegacias aqui do estado de São Paulo, todos os policiais, eles são capacitados para atender as ocorrências de violência doméstica contra a mulher. E aí, aquela mulher, então, que prefere fazer isso tudo de forma presencial, também tem as salas das DDMs, que ficam 24 horas, funcionam 24 horas, instaladas dentro das delegacias normais, né, doutora? Delegacias com plantão policial. As salas DDM 24 horas também são atendidas por nós, na DDM Online, mas o horário de funcionamento dela é das 8 da noite, ou seja, das 20 às 8 da manhã, durante a semana. Por que isso, Mariana? Porque são os horários que as DDMs territoriais, as DDMs físicas estão fechadas, estão abertas, né? O horário que elas estão abertas, elas funcionam. Quando elas fecham, nós entramos. Então, nós trabalhamos das 8 da noite às 8 da manhã, aos feriados estaduais e aos finais de semana. Então, aí ela pode procurar qualquer delegacia que, mesmo que não seja DDM, né, qualquer distrito territorial, e se assim ela desejar,
ela vai receber um atendimento pela DDM online de uma forma remota. Ela vai ser colocada numa sala de LAS e aí ela receberá o atendimento da delegacia especializada da DDM online, que fica aqui na capital do estado de São Paulo. Então, quer dizer, vamos lembrar, é das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã, certo, doutora? Isso. Fora desse período, ela pode ser atendida no próprio distrito policial ou em alguma DDM física, né? Alguma DDM, porque é o horário de funcionamento das delegacias que não são 24 horas. Perfeito. E aí vamos falar sobre uma outra ação do governo do estado de São Paulo também, que lançou o aplicativo SP Mulher Segura. Quanto essas políticas públicas ajudam e têm uma eficácia na redução de casos? Olha, é muito importante todas essas políticas que vêm sendo feitas, principalmente aqui no estado de São Paulo, porque a gente precisa ressaltar que a medida protetiva, para ela ter a eficácia, a gente precisa muitas vezes também da colaboração da vítima, para saber que ela está sendo descumprida. Porque a gente tem todo esse patrulhamento, a gente tem esse monitoramento, mas é essencial que a própria vítima, se ela se sinta insegura, que ela nos traga essa comunicação. Né? Porque ninguém do que a própria mulher, do que a própria vítima para falar, opa, essa situação aqui já está gerando uma insegurança, já é um descumprimento, é algo fora do normal. E utilize desses canais de comunicação. Então, pelo aplicativo, ela tem o botão do pânico, o SOS Mulher, ela tem a possibilidade de ligar o 90, a gente tem todo esse monitoramento. Então, todas essas políticas que estão vindo, elas são importantes para a gente dar a eficácia, porque às vezes a vítima acha que é só pedir a medida protetiva, ela já está resguardada. Não, a medida protetiva, vamos dizer assim, ela é um segundo passo, né? A gente fez o boletim de ocorrência, iniciou a investigação, e aí a medida protetiva ela vai ser o segundo passo, e aí para ela ter eficácia, a gente precisa monitorar, a gente precisa saber que o autor está respeitando essa ordem, para efetivamente ele não ter mais contato com essa vítima, não poder frequentar os lugares que ela frequenta, né? Enfim, para essa vítima poder se manter em segurança, que é o objetivo principal da medida protetiva. E aí que tem também a Patrulha Maria da Penha, que a gente não pode deixar de falar também, né, doutora? Da eficácia. Sim, é importantíssimo o trabalho da Patrulha Maria da Penha, porque elas passam a monitorar as medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário. Então, dá uma segurança maior para a vítima, né? Porque sabe que você tem à disposição, muitas vezes, dependendo da cidade, a Guarda Municipal ou as viaturas da Polícia Militar, que elas são específicas para patrulhar, né? Para averiguar esses casos das mulheres que já tiveram a medida concedida pelo Poder Judiciário. E isso é muito importante aqui também a gente ressaltar, que a gente pede para todas as vítimas fornecerem todo tipo de contato que elas têm com o agressor. Por quê? Às vezes o juiz ele concede a medida protetiva, mas a gente não consegue localizar esse autor. Então ele não é intimado. A partir do momento que ele não tem ciência de que tem uma medida protetiva em vigor contra ele não precisa cumpri-la. Então ele precisa ter essa ciência, ele precisa ser notificado para aí sim a medida, né, passar a valer e a gente poder verificar se ela está sendo cumprida ou não. Então, qualquer número de telefone, qualquer endereço, tudo que for mais fácil para a gente encontrar rapidamente esse autor, é muito importante que a vítima nos informe. Doutora, e ainda hoje a gente pode traçar aí um maior número de violências cometidas contra essas mulheres? Quais são as principais que são elencadas e reportadas por essas mulheres? Basicamente, fora a agressão física, nós temos muito casos de ameaça e injúria, né? As ameaças de morte, elas são muito grandes, e a injúria que configura os xingamentos. Seriam as maiores ocorrências que a gente tem, a lesão corporal, que é a violência física, os xingamentos, que são as injúrias, e as ameaças de morte. E tem aumentado o número de notificações de violência online cometidas, doutora? Olha, a gente teve, com o advento do Pix, a gente teve algumas quebras, né, de protocolo, vamos dizer assim. Os agressores, eles passaram também a utilizar esse meio para poder se comunicar com a vítima, quando a vítima bloqueava ele em todas as redes sociais, no WhatsApp, eles chegaram a fazer essa comunicação pelo Pix.
mas não registramos um aumento muito significativo, não. Eu diria para você que estaria equilibrado. As ameaças, elas são verbais, são pessoais, né? Mas algumas por WhatsApp não teve um aumento tão grande assim. Quando a gente fala sobre o tratamento ou reinclusão desse agressor também, né, que participa depois daqueles programas, inclusive para que possam entender e mudar todo esse comportamento, esse perfil, a senhora acredita na eficácia dessas medidas também, atuando diretamente com os agressores? Olha, eu acredito muito. Inclusive, esse é o tema da minha dissertação do mestrado que eu estou fazendo, são os grupos reflexivos e a importância que a gente tem da cultura de ensinar para esses homens agressores cultura antimachista, que pequenas práticas, elas podem fazer sim a mudança de comportamento. A gente pode romper com esse padrão e fazer com que esses homens entendam que esse comportamento que eles estão tendo é errado. Porque o que a gente percebe na violência doméstica? Quando a mulher ela consegue se desvincular daquele agressor, eventualmente ele vai entrar num novo relacionamento e ele vai praticar novamente crimes de violência doméstica contra a nova companheira. Então é esse ciclo que a gente precisa quebrar também. Além da gente quebrar o ciclo de violência doméstica em que a vítima está inserida, para a gente poder retirá-la desse padrão, a gente também tem que tratar o agressor para ele entender que aquele comportamento é errado. Senão ele termina aquele relacionamento com aquela mulher, vai se relacionar com a outra mulher e, eventualmente, ele vai fazer as mesmas condutas. Então, vamos dizer assim, ele vai terminando e começando os relacionamentos e só vai adquirindo novas vítimas. Ele precisa aprender que aquele padrão não é saudável e que não é aceitável na nossa sociedade. Maravilha, doutora. Agradecemos demais a sua presença no Estúdio Alesp de hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Ótimo dia, doutora.